Olá, olá, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma live. Hoje é a Marta Responde, respondendo principalmente as dúvidas da live de terça-feira, que foi sobre controle, como fazer para conseguir emagrecer. Então, se eu sinto que eu não tenho controle sobre a minha alimentação e outras dúvidas que vocês enviaram. Estou aguardando aqui a Mari entrar para me ajudar. Olá, Mari, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Marta Fonseca, psicóloga e mentora de emagrecimento e tenho um grupo de mentoria Emagrecendo com Leveza, em que eu ajudo mulheres a emagrecerem 10 quilos em 12 semanas. Deixa eu permitir aqui para a Mari entrar e ajudar. Oi, Olá, Marta, tudo Mari. bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Vou tirar aqui. Hoje temos cenário novo. Pois é, saí um pouco do escritório, né? Tô aqui no meu quarto, na minha. Essa é minha antiga poltrona do meu consultório lá, aí no Brasil, em Brasília, que aí tá num cantinho aqui de leitura e estudos do meu quarto. Senão a gente fica muito só ali no escritório e então vamos Que fazer aqui delícia. hoje. E Adorei aí? você. Ficou até mais leve. Adorei. Pois é, um bate-papo, né? Merece uma poltrona, não uma cadeira de computador, né? Adorei, adorei. Se fosse um pouquinho mais tarde a live, a gente estaria aqui com o nosso chazinho. Pois é. A gente pode trazer um cafezinho na próxima, né? Podemos, Eu podemos. só tenho minha aguinha aqui, ó. A água é Ah, eu super também. importante no pro emagrecimento, para a saúde. Eu também. E isso destrava mesmo, né? Porque eu tava com dificuldade no início. E aí eu comecei a trazer garrafa de água e só vou alternando entre elas. Termino uma, começo outra. E eu percebi que realmente o movimento melhorou e as coisas se tornaram mais fáceis. Depois comecei a beber mais água. Não, água é vida, vamos dizer assim, né? E muitas vezes a gente tem pessoas que confundem um pouco a fome com a sede, né? Ou a sede com a fome. Então tá precisando ali de hidratar, tá precisando beber água e aí dá aquele vazio, né, no estômago, na barriga. Então esse trabalho também que a gente faz de identificar exatamente qual é a sua necessidade fisiológica e emocional. Tem pessoas que estão tão desconectadas das suas próprias necessidades que nem percebem a diferença, né, entre fome e sede. Então, tá bebendo sempre água já é um começo ali para atender as suas necessidades. E aí, temos questões da semana? Nós temos sobre a live e também uma sobre o exercício, né? De ficar sem açúcar, o desafio. Hum, certo. Eu Vamos lá. sou suspeita porque eu tive dificuldade para seguir, mas assim, parece que não foi só eu. Mas é difícil mesmo, senão não se chamava desafio, né? Só Desafio. era assim, vamos, É. né? Por qual você quer começar? Tanto faz. Que aí pelo qual tem menos ou qual tem mais, tanto faz. O desafio tem menos. Então vamos pelo desafio, que aí depois a gente vai para outro tema. Vamos pra lá. E estão entrando aqui nossos participantes. Se alguém quiser também mandar alguma questão agora no Durante chat, a a gente live, pode né? Claro. responder, né? Então, faça o favor de colocar para mim aqui o tema que a Ah, é gente está, mesmo. o tema da live, fixar o comentário. Vamos colocar aqui. Eu sempre esqueço desses detalhes práticos, né? Marta responde, controle Gosta tanto e de falar, né? De fazer live, que abre e já vai começando. desafio sem açúcar. Vou colocar assim, Coloca desafio sem controle açúcar. Isso, e fixar, certo? Ok, tá feito. exato. Vamos lá. Primeiro sobre o desafio sem açúcar. Marta, Uhum. tem sido muito difícil para mim. Parece que no momento que eu vi a sua postagem, eu automaticamente quis comer açúcar.
Ai, Mari, isso é realmente comum, né? Primeiro que aí a gente vai lá para as profundezas, né? Assim, nós, seres humanos, nós somos movidos a desejos, certo? Se a gente faz uma proibição, o que que acontece? Aí que dá vontade, né? Desde criança, se o pai ou a mãe fala, não faz isso, aí que vem, né, a vontade, a tentação. Então, a questão da proibição é muito complicada. Se você encara um desafio desse, eu até fiz um story sobre isso, né? Porque realmente várias pessoas me escreveram. Se você encara esse desafio como uma proibição, e principalmente uma visão assim, como se nunca mais fosse, né, poder voltar ao que era antes, vamos dizer assim, né? Como eu falo, como se o mundo acabasse hoje. Aí realmente fica difícil e detona, dispara essa, eu chamo até uma obsessão, né? Que você não para de pensar e aí do pensamento vem a vontade e muitas vezes vem a ação, a compulsão, que é né, essa obsessão em ação, para ir lá e comer e se livrar da pensação, se livrar daquele desejo. Então, o importante é você tentar mudar aí a sua mentalidade, trabalhar a sua relação com o que pode, com o que não pode, com o que, né, com o que você deve e não deve fazer. Normalmente são pessoas que, quando sentem isso, têm uma tendência assim, a uma certa rebeldia, assim, né? Eu quero fazer o que não pode, né? Se está escrito proibido, aí dá aquela coceirinha, aquela vontade. Então, normalmente são pessoas que têm, vamos ter uma visão positiva, uma autonomia muito grande, uma assertividade muito grande, uma necessidade de liberdade. Então, você pode ir usar essa situação, ou essa vivência, para explorar e se autoconhecer. Como você funciona? Como é a sua relação com a lei, com a regra, com o não, com a imposição, né? Porque você vê que uma simples proposta, olha, vamos ficar uns dias sem açúcar, já disparou aí um monte de pensamentos e emoções. Então, em vez de ficar brigando consigo mesmo, aproveita essa reação para se conhecer, né? Como eu falei, como é que você lida com as limitações, com não poder fazer algo, né? Se isso é muito difícil. Normalmente a pessoa descobre que em outras áreas da vida essa mesma reação ou uma dinâmica parecida aparece. Então, né, aproveitar ali a dificuldade para se autodesenvolver, se autoconhecer. E tentar mudar a sua visão da proposta. Não é algo para sempre, não é uma proibição, é uma experiência. Né? Depois eu até pontuei assim, tá, não conseguiu ficar totalmente sem? Escolhe um alimento para você experimentar não usar com açúcar, então é um café, é o chá, é o suco, ou é não ficar sem a sobremesa. Se está muito difícil, não brigue consigo mesmo, baixe um nível de exigência e torne mais focado, né? Então, ok, pensar uma semana sem açúcar, mesmo trabalhando ali a mentalidade para olhar como uma experiência, algo que a gente quer progressão, não quer perfeição, né? Se não deu hoje, amanhã continua, não tem problema. Tá muito difícil? Foca num objetivo menorzinho, mais concreto, né? Então, essas são as minhas dicas. Fernandes está falando difícil largar o doce depois do almoço. KKK. É verdade. Agora, o que a gente tem que pensar é, como eu falei no começo, vai ser difícil mesmo, né? Por quê? Tem toda uma série de condicionamentos. Condicionamento é quando a gente cria um hábito, entra num automatismo e, como o próprio Fernandes colocou, você associa uma coisa a outra. Então, os psicólogos lá de 100 anos atrás, né, Skinner, Watson, eles descobriram a lei do condicionamento, né? Tinha os experimentos com os ratinhos. Então, toda vez que ele fazia um comportamento X, que o pesquisador estava querendo condicionar, criar, por exemplo, apertar uma barrinha lá, uma alavancazinha. Aí ele ganhava uma água com açúcar ou qualquer outra coisa, uma comidinha, né? Geralmente, o que tem de reforço, o que tem de algo, um prêmio para o ratinho é, né, comida ou algum líquido.
Aí ele ia toda vez associando, cada vez que ele fazia aquele comportamento que o pesquisador queria, ele ganhava ali o prêmio. É o famoso, né, estrelinha ou bombom, A geralmente é comida recompensa. também, para criança. E aí você está tentando condicionar aquele comportamento. Então nós somos muito condicionados. Então, como o Fernandes colocou, depois do almoço a gente condicionou ter a sobremesa. Então você se acostuma emocionalmente, psicologicamente e até a questão do paladar. Eu já passei por isso, né? Já tive essa fase por muitos anos aí. Aquela coisa de você come o salgado e logo fica assim, a boca fica salivando para um doce. Então também tem um condicionamento neurológico, um condicionamento do sabor. Então, não vai ser fácil quebrar esse hábito, né? Não vai ser mesmo, mas o que é importante é a gente acreditar que é possível e superada essa fase mais difícil, até mesmo do descondicionamento fisiológico cerebral, né? É, vai ser mais fácil. Então tem que mirar na luz ali no fim do túnel. Tem pessoas, e aí vem o autoconhecimento, que funcionam melhor sendo radicais, cortando de uma vez e passando ali uma semana, né, como foi a proposta, a ideia do desafio, uma semana, duas, sem nada, aí dá aquele desintoxicação, sabe, igual o drogado, que vai subir pelas paredes, vai suar frio, vai sofrer, mas aí sofre de uma vez, aí renasce lá na frente, e mesmo que você volte a comer o açúcar, mas aí, claro, num outro tipo de, sem condicionamento, vamos dizer assim, né, num outro tipo de relação, de vez em quando um momento especial, quando merecer, como eu proponho, então não é excluir da vida, mas é excluir da rotina, né? Não é proibição, mas é colocar no seu lugar ali como um momento realmente especial, aí você vai, vamos dizer assim, começar de um outro jeito. Tem pessoas que não conseguem, que deve ser essa nossa participante aí que mandou essa questão, não consegue fazer uma coisa radical, porque o radical já apavora, já dá medo, já, né? Aí pode ir fazendo devagarinho, faz, né? Escolhe alguns alimentos, vai experimentando de um jeito diferente, então põe um café. O que é interessante é que quando você desacostuma ou descondiciona com o açúcar, é, né, neurologicamente há mudanças, as suas papilas gustativas na boca também mudam. Então, você, por exemplo, pega uma coisa, o açúcar, ou o café, e começa a tomar sem o açúcar, ou café e suco. Depois de uma semana, duas, você vai começar a perceber melhor os sabores doces e você vai não querendo tanto mais, porque está muito doce. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo na época que eu, né, fiz aí essa mudança? Eu adorava cerveja, né? E bebia normalmente, assim, final de semana. Aí comecei, comida de verdade, low carb, tirei o açúcar. Depois de algum tempo, eu não me lembro quando, que eu fiquei sem, assim, algumas semanas, aí estava passeando, não, na verdade tinha saído para fazer compras com meu marido um sábado de manhã, sabe? Quando você termina lá pelas 2 da tarde, aí, vamos almoçar. Aí paramos num restaurante desses, lá em Brasília é muito comum, chama Chique Chique, que é restaurante nordestino, de carne de sol, sabe? Aí pedimos aquela carne assim, com mandioca, queijo, na chapa. Aí a cervejinha, o que que combina mais, né? Tava assim, salivando, aquele calor. Quando eu dei o primeiro gole, eu achei um negócio tão esquisito, porque eu senti a cerveja doce. A gente não percebe, né? Porque o amargo da cerveja, ele se sobressai, e como a nossa boca está muito acostumada com sabor doce, né? Tem aquela história, quando você deixa de tomar, você vai tomar um cafezinho mineiro, sei que é de Minas. Acostuma muito, né? Nossa, se você está acostumado sem açúcar, você não dá conta de tomar o café mineiro. Então eu comecei a sentir sabor doce em coisas que, em princípio, nem são doces, ou a gente não percebia. E eu fiquei até triste nesse dia, porque eu não gostei da cerveja. Eu achei aquela coisa esquisita, né? Amargo, muito doce. E fiquei até meio frustrada, decepcionada. Mas a experiência foi muito interessante. Teve outros também, mas a cerveja foi mais marcante. Então, a questão é, foca em alguns alimentos que depois os outros vão ficar mais fáceis. Se para você esse método mais radical de uma vez não funciona, porque a cabeça entra em curto-circuito. Então, o autoconhecimento é tudo, tem vários caminhos.
Às vezes você tenta um, não dá certo, vai pelo outro. O importante é não desistir, enfrentar, ter consciência de que vai ser difícil mesmo, mas vamos lá, vai dar certo lá no final. E principalmente progressão, não perfeição. É isso que a gente busca. Só então, arrastando esse tema por mais um pouquinho, por causa de uma pergunta pessoal. Então, nesse caso que você falou, a gente foi condicionado a ter a sobremesa logo depois do almoço, né? E eu me identifiquei porque a minha mãe sempre falava isso. A gente, criança, gosta muito de doce, né? Sim. E aí, assim, a gente sempre queria comer. Meu pai sempre mimava, trazia várias besteiras pra gente comer, várias guloseimas. Aí, a minha mãe sempre falava só depois de almoçar. Só depois de almoçar. Hum, E assim, tem o lado positivo nisso, talvez, né? Porque sim. é a condição de você ter pelo menos uma refeição saudável no dia. Aham. E agora eu vejo o lado negativo também, né? Que a gente sempre está esperando a sobremesa no final, depois da refeição. Exato, E exato. Muito agora? interessante esse ponto, porque é justamente isso, né? Até numa tentativa positiva de, não, primeiro aqui garante o saudável, o salgado, porque se deixar a criança vai comer doce de café da manhã, de almoço e janta mesmo, né? O que as mães devem Mas fazer nesse caso? ó, primeiro, Freud dizia o seguinte: não adianta, né, dar orientação para a mãe. Uma mãe mandou uma carta, ele estava respondendo, né, assim, como fazer, como dar certo. Ele falou: olha, não se preocupe, porque vai dar errado mesmo. Sabe aquela história de que a culpa é da mãe? Então, assim, não adianta, a gente sempre vai achar que a nossa educação, que a nossa criação foi, foi muito assim, ou pouco assado, nunca vai estar perfeito, né? Porque é do ser humano, a insatisfação, né, essas lembranças, assim, é natural. Então, não tem muito uma solução única, vamos dizer assim, né? Faça assim que vai dar certo. Porque para uns vai dar, para outros não. Talvez para os seus irmãos ou para outras pessoas, essa orientação funcionou no sentido de, não, primeiro vamos comer aqui o salgado, depois a gente pensa no resto, né? Para você não, ficou ali aquele momento de quase como um prêmio, né? E para muitas crianças, ou para É porque a muitas gente mães, pais come colocam esperando isso, o né? doce, né? É, Não é, é exatamente, porque não fica é como um depois a gente prêmio. vê, não é depois de É, comer, é come é. logo pra ter o E come doce. tudo, muitas vezes é É, isso, né? É um prêmio. Você comeu tudo, comeu bem, agora merece a sobremesa. Às vezes a pessoa come até muito além do que precisa, né? Para conseguir a sobremesa. Então, o importante é a gente perceber como a gente recebeu as informações, as falas, até as atitudes dos nossos pais. Não culpá-los, porque minha mãe fez errado. Não, era o jeito dela, ela estava tentando fazer da melhor forma. Só que para você terminou tendo esse significado. Então, como que você pode? E aí é que na mentoria a gente faz muito trabalho de visualização, de resgate dessas vivências, desses significados, para você ter consciência e você refazer os significados. Você não vai poder voltar lá e dizer, mãe, faz de um jeito diferente, mas você pode hoje mudar o significado que você dá a essa situação. Ou como você vai reagir, como é que você vai trabalhar com você mesmo o significado que o almoço tem, que a sobremesa tem, para poder mudar a sua mentalidade e aí mudar, consequentemente, ali os seus desejos e vontades. Agora, no momento, no início, vai ter uma fase meio assim, forceps, né? De forçar esse descondicionamento. Não, eu vou tentar. Hoje eu não vou comer a sobremesa. Aí vou ficar salivando. Vou escovar os dentes para passar à vontade, vou tomar um café. Não, café associo com doce, então vou tomar um chá. Enfim, vai ter que ter um esforço. Fácil não é, né? Mas é possível. Agora, claro, desde criança, quando a gente tem esse hábito, esse costume de todo dia comer uma sobremesa, é mais difícil hoje, né? O condicionamento fica ali mais presente. Então, você pergunta assim, ao que a gente fala para as mães, quanto menos, melhor, na verdade, né? E aí se associar a um final de semana, trabalhar com a criança assim, olha, é importante que seja um momento especial, não é qualquer doce, escolha o que você mais gosta,
né? Então, aqui em casa, por exemplo, tem um valor que é importante, né? Não jogar comida fora, se serviu, tudo bem, ficou cheia, o olho foi maior que a barriga, errou o cálculo, mas guarda para depois. Agora, se for porcaria, não precisa comer. Pode jogar fora, porque, enfim, não precisa jogar fora dentro. Então, me lembro uma vez com a minha enteada que ela ia para essas festinhas, né? Aí no Brasil é muito comum a criança volta cheia de doce, né? Tem a Eu lembrancinha, tem os levava doces que sacola. Eu não sei é, se só minha família, mas eu levava sacola para dar é doce. terrível, né? Além de comer doce ali na hora, ainda volta assim com doce para um mês. E aí, como, né, lá em casa termina que é a proposta também, né? A família inteira termina comendo comida de verdade, mais saudável. A gente fazia mesmo campanha assim de conscientização. Olha, açúcar ou essas outras porcarias aí, né? Doritos, Cheetos, os processados não fazem bem à saúde. Nós não vamos proibir, mas no dia a dia, né? Melhor que não. Então, aí virou uma brincadeira, e é importante que seja leve com as crianças, né, com os adolescentes, que não seja uma coisa assim muito rígida, porque senão aciona o que você descreveu aí da nossa participante, né? A Ah, não obsessão. posso, não posso, é rebeldia, criança, adolescente, nós somos rebeldes por natureza, né? E na criança, adolescente é mais forte. Então tem que ser com leveza, com bom humor. Então eu fazia aquele drama, aquela brincadeira, aquela patrulha, né? Açúcar não, aí minha enteada voltava dessas festinhas com pirulito, bala, não sei o quê, e ela ficava me mostrando, assim, brincando. Olha só o que eu tenho, aqueles horríveis, né? Coloridos, vermelho, roxo. Aí comia, mostrava a língua toda me provocando e brincando, né? E eu, ai, que horrível, não sei o quê. Mas eu trabalhava com ela, olha, tem muito, o que que você vai fazer? Que tal distribuir? Aí ela ficava toda feliz de levar para a escola, né, e distribuir, então para tentar diluir um pouco. Falar, ó, não vai comer todo dia, escolha o dia, e tal. Até que teve um dia, um momento, e eu falava, ó, você realmente gosta? Eu trabalhava com ela essa concepção, assim, que tal trocar por um chocolate? Ou então, tinha isso, aí vinha aquela variedade, eu falava, vamos O escolher os menos mais pior, né? saudáveis? Escolher o mais. Exatamente. Então, assim, esse tipo, né, puro açúcar, com cheio de corante, produto químico, você não prefere chocolate? Então, dê o pirulito para, sei lá, para outra pessoa, então joga fora. Enfim, e aí muitas vezes ela queria o pirulito colorido, né? Porque é o que criança normalmente se atrai mais. Até que teve um momento que ela falou, começou a chupar o pirulito, falou assim, ai, não tô gostando não, tô achando ruim. Então ela, sabe, saiu do automatismo, daquele fascínio da criança pelo colorido e percebeu que não estava tão bom. Então você vai trabalhando com a criança, você realmente gosta desse doce? Será que não tem um outro que seja até mais saudável, como um chocolate? Vamos trocar? Ah, um sorvete, por exemplo. Aí queria aquele sorvete lá todo cheio de corante. A gente discutia com eles, né? Ah, que tal um de fruta? Por que que o vermelhão que vai ficar com a língua, né? O de fruta às vezes é muito mais saboroso. Então você vai conversando com a criança, vai negociando, vai colocando algumas regras, alguns limites, mas sem essa coisa desses automatismos ou dessas proibições, né? Sempre depois do almoço tem uma sobremesa, ou então nunca, não pode, vai morrer, né? Sou contra esses radicalismos também. Então, algumas dicas aí para as mães se orientarem, mas sabendo que perfeito a gente nunca vai fazer. Meu Deus. Agora eu fico vendo você responder e pensando aqui na minha situação, né? O que eu vou fazer para tirar essa vontade de doce logo depois do almoço? Porque eu também passo por isso. Ai, acho que não, mas tudo reforça, né? Por mais que a gente substitua o que a gente vai comer, ainda a gente reforça o doce. Não, Sim, sim. E o comportamento, né? talvez o próximo exercício, o próximo desafio focado na sobremesa pós-almoço. Cortar a sobremesa pós-almoço. Se você encarar assim como experiências, né? Tá, hoje eu vou ficar sem, ou vou tentar. Não vou comer na primeira meia hora, ou mais uma hora. Às vezes tem os princípios do AA, né? Dos alcoólicos anônimos, que é bem interessante, é só por 24 horas. Então trabalha somente, é só por hoje, é só por Aí esse depois mais um almoço. dia, mais um dia, mais um dia. Exatamente, você vai de passinho em passinho, que às vezes fica mais fácil, né? Se para você parece assim uma montanha que você vai ter que escalar, se você pensar que não, eu vou dar um primeiro passo. Se eu estiver cansada, eu vou descansar, vou sentar um pouco. Agora eu vou dar mais um. Fica mais fácil e você não desiste.
né? Porque o problema é desistir. Às vezes o desafio, a tarefa fica tão grande que eu, né, parece impossível que eu termino desanimando, desistindo. E agora, o Fernandes, que comentou aqui na live anteriormente, ele mesmo fez um conteúdo incrível no perfil dele. Era que ele estava passando por esse processo de emagrecimento também. E ele postou um Ah, vídeo incrível, assim, ele contracenando com ele mesmo, sabe? No take que ele fez. aham. Aí, ele, não, e aí, vamos ficar forte, entrar no shape, comer certinho, um monte de coisa assim. Aí ele vai, faz isso, treina. Aí tem os takes dele fazendo tudo isso. Aí depois, e aí, fiz tudo isso. Ah, e agora? Aí ele falando pra ele mesmo, ué, agora você faz tudo de novo. Ele falou, o quê? O quê? É realmente essa sensação, né, do espaço de tempo pode matar o desafio, né? Quando você vê que é longo demais. Igual, ele... E isso tudo é gatilho pra mim, porque eu acho que eu já passei por tudo. Aí na hora que eu vi o vídeo, eu falei, gente, exatamente isso. Você já faz lá um desafio de um mês, depois do desafio de um mês, você pensa, tem que fazer tudo de novo, tem que continuar fazendo, né? Aí, às vezes, dá vontade de chutar o balde mesmo. E eu É, acho tem que uma essa conversa, eu assisti um bate-papo, uma entrevista do Mário Porchat, que é aquele comediante, né, do Porta dos Fundos, ele tem vários programas. Fábio, né? Fábio Porchat. Fábio Porchat, misturei. E ele conversando com outros membros lá do Porta dos Fundos e outros comediantes, aí eles falando exatamente assim, sabe por que eu não gosto de exercício físico? Não adianta, a gente vai lá, faz, depois tem que fazer de novo, Tem que fazer de amanhã novo. tem que fazer de novo, que saco! Não é uma coisa assim que você, resolveu, fez, tá pronto, né? Aí é muito cansativo isso, né? E esse é o problema, né, da maioria de nós, porque a gente quer o algo fácil, uma lipo, a gente quer uma lipo, A gente que quer não traduz em prazer, exercício. né? A gente quer prazer. Não tem aquela máxima lá que as nossas avós falavam, né? Comer, dormir, coçar, é só começar? É verdade. Mas aí tem algumas estratégias para você mudar um pouco a mentalidade ou a dificuldade, né? Primeiro que, tá, vamos dizer assim, é igual escovar o dente, tomar banho ainda pode ser gostoso, mas tem gente que não gosta muito, né? Pegar o ônibus, fazer lá a parte do trabalho que não é tão interessante, o relatório, as contas do mês. A vida tem muita chatice, né? Se você pensar assim. O problema é que com exercício físico ou alimentação, termina que a gente encara muito como uma escolha, né? Você pegar um ônibus ou enfrentar um trânsito, trabalho e fazer o relatório chato, você tem que fazer, você vai lá e faz, né? Então, o exercício físico também é um pouco assim, nós somos sedentários e o nosso corpo foi feito para movimentar, né? Se a gente pensar lá no Homem das Cavernas, ele ficava caminhando para procurar caça, né? Tinha que plantar, então né, a nossa vida atual é muito sedentária, e para contornar as consequências negativas disso, em termos de saúde, qualidade de vida, enfim, vários benefícios, né, a gente tem que se movimentar de alguma forma. Então é fato, vamos aceitar. O problema é a gente ficar brigando com isso, né, e querendo ter uma atitude mais infantil, no sentido né, do psiquismo infantil, que é de buscar o prazer e evitar a dor, o sofrimento, o esforço. Né? Então, quando a gente está, vamos dizer assim, emocionalmente maduros, isso não é uma crítica, porque todos nós temos aí nossas imaturidades, nossas infantilidades, mas né, a gente desenvolver ali, não, pera lá, deixa eu encarar que é um fato, é um preço a pagar, né, para ter, é uma escolha, eu sempre trago essa noção da escolha, que eu quero ganhar uma coisa e vou pagar um preço por ela, vou perder outras coisas, né? Então, encarar como, tem que fazer, não tem como, vamos parar de chorar, vamos parar de Uma mimimi, vamos parar obrigação, de né? É espernear, obrigação. igual escova dente. E aí você descobrir que atitudes ou que tipo de atividade que vai ficar menos difícil para você. Algumas pessoas estranhas ou exceções até gostam, né? Quando descobrem um esporte, né, uma atividade que tem prazer. Mas, em geral, a gente não quer fazer, não gosta de fazer atividade física. Mas que tipo de atividade que pode ser menos difícil? Ou, por exemplo, eu
gosto, eu detesto fazer atividade física. Mas eu gosto muito de aprender, estou sempre com algum curso, com algum tema que eu esteja estudando, ou enfim, ou gosto de assistir, né, entrevistas, então eu escolho lá minha playlist de TED Talks, ou cursos, ou entrevistas, baixo os vídeos para já ter uma listinha ali, não ficar procurando na hora, né? Já marco ali no assistir mais tarde, ou faço download no YouTube, então vou para academia e já ponho lá. Então eu tenho uma motivação, eu tenho um estímulo, né? E até me faz, além de, bom, agora eu vou assistir lá aquele vídeo que eu estava interessado, ou podcast, também me distrai, porque eu acho, me dá tédio ficar lá na academia, né? Me dá assim, ai, perda de tempo que eu estou fazendo aqui, tanta coisa mais interessante para fazer. Então, né, se eu estou sentindo que eu estou acrescentando algo na minha vida, que para mim tem um valor, o conhecimento, o estudo, fica mais fácil, né? Eu cumprir com aquela tarefa lá do exercício físico. Esse foi o jeito que eu encontrei, mas cada um tem que encontrar o seu jeito. Ah, é fazer com uma pessoa e conversar, né? Fazer uma caminhada, uma corrida com um parceiro e aí aproveitar, ter um momento social. É um esporte de competição, é a dança, enfim, cada um vai ter que fazer essa autoconhecimento, é tudo, como eu falo. Fazer essa reflexão e descobrir como tornar essa atividade menos penosa, menos custosa, né? Ai, adorei a dica de baixar os vídeos e áudios que a gente tem que ouvir e deixar para usar na academia, porque aí você se limita, né? Quem tem a rotina apertada, por exemplo, sabe que o momento Exato, dela ouvir aquilo vai ser na academia. Aí, exato. tudo é estímulo, né, Marta? Tudo é É, treinar. a gente tem que criar e sempre pensar, né? Que no curto prazo, a nossa tendência é optar pelo conforto, pelo prazer ou pela evitação do desprazer. É até uma atitude de sobrevivência importante. Mas no longo prazo, fica mais fácil da gente visualizar os ganhos futuros e conseguir fazer um esforço hoje, né? Então, tá difícil, mas pensa, bom, mas isso aqui é para um ganho no futuro, né? É, e aí a gente relembra a escolha que a gente fez. Estou pagando um preço hoje para ter um benefício maior amanhã. E um outro ponto que eu poderia falar é assim, de novo, progressão, não perfeição. Ontem, por exemplo, eu estava uma mistura de preguiça com cansaço, super desanimada para ir para a academia. Quase não fui. Eu vou. Mesmo que eu faça só um pouquinho, mesmo que eu só caminhe até, né, porque é mais ou menos 1 quilômetro da minha casa. Caminhe, faço lá 10 minutos e volte, não preciso fazer tudo do mesmo jeito. Terminou o que eu fiz. Meio que arrastado, assim, né? Mas Você também só fez porque se dispôs a não, aí não fazer outra coisa. exatamente, porque se você falar, não, estou cansada, e realmente eu tinha viajado, tinha dormido pouco, tinha várias justificativas, mas eu já estava acordada, né? Não foi nenhuma coisa assim de me forcei, já tinha acordado. Eu falei, então eu vou fazer o quê? Vamos Bom, manter a disciplina, assim, porque fica fácil. Também é fácil a gente sair do hábito, né? Não é uma disciplina assim militar de tem que fazer, mas nessa visão de que um pouquinho já é bom, e às vezes, como você falou, no embalo do pouquinho, quando você vê, você fez tudo, ou você fez completo, mas você foi de uma forma leve, né? E não se martirizando ali naquela coisa tão. E ao mesmo tempo não sendo muito condescendente, tipo, não, realmente estou cansado, estou preguiça, hoje eu não vou, porque isso é fácil. Aí amanhã também não vou, aí amanhã também não vou, e quando você vê, né, já tá. E para voltar é mais difícil, muito né? mais, muito mais. Ó, então, encerrando o desafio sem açúcar, que foi, né, virando também exercício físico e várias outras facetas desse problema, que é a questão do emagrecimento. Eu vou voltar na questão da live, de controle, Uhum. e voltar nos comentários de lá. Olha, fui na Nutri e preciso seguir uma dieta para reduzir minhas calorias. Controlar não seria o único jeito? Naturalmente, eu como muito mais do que posso, de acordo com o plano alimentar. Uhum. Como eu coloquei lá na live, eu não gosto, sou contra essa ideia do controle. Contra no sentido assim, eu acho que não é um caminho produtivo. Porque se você está controlando, é porque tem alguma força
né, que está ali contrária, controlando, contrária, né? Deve ter alguma ligação, não tenho certeza. Mas, por exemplo, você tem que controlar ali o freio do carro quando está numa descida, porque tem a força, né, da inércia ou do peso lá do corpo, né, da matéria, que está colocando o carro para baixo. Então você tem que controlar ali no freio para ele não desembestar. Né? Então são forças contrárias, né, que precisam para se contrabalançar. Então, se você está precisando fazer um controle, é porque tem algo, né, que está ali impulsionando. Tem que fechar a boca, segurar. Pode ser várias coisas, né? Pode ser um condicionamento, como a gente trabalhou, como a gente discutiu, pode ser né? Então, um costume de comer além da conta, quantidade, o condicionamento visual. A gente está controlando já, né? De alguma forma. Exatamente. Então, antes de controlar, a minha proposta é vamos olhar o que está fazendo, o que está criando essa força que você precisa conter, que você precisa controlar, porque você vai na raiz, você vai na causa e não na consequência. Uma outra analogia que a gente pode fazer, remédio de febre, que é para controlar a febre, concorda? Só ele basta? Você está ali com febre, vai tomando a medicação. Toma o Tilenol, aspirina, sei lá, dipirona, aí baixa a febre. Dali a 4, 6 horas, o que acontece? Febre de novo. Febre volta. Aí tem que tomar o remédio de novo para controlar, para abaixar. Então, se você não cuidar, não resolver, não descobrir o que está causando a febre, você vai ter que ficar para sempre tomando a medicação. Claro, para sempre estou exagerando. Se for uma virose, a gente sabe que tem o ciclo e vai passar. Mas, em princípio, é importante você saber qual é a causa. Se for uma bactéria, por exemplo, você vai ter que tomar um antibiótico, que é o que realmente vai resolver ali, né, matar a bactéria que seu organismo está tendo dificuldade de combater. Então, a minha proposta né, aí tem várias técnicas, eu dei algumas lá na live, né, como meditação, como intuitivo, trabalho emocional, psíquico. O que a gente fez aqui, né, de pensar por que a proibição desencadeia essa pensação, essa obsessão com o doce, e aí já vem a vontade, e aí eu como mais do que antes. Então, existem várias estratégias para te levar a essa autoconsciência, o que está criando, produzindo essa força que você precisa controlar, essa força de comer muito, comer além da conta, porque o natural, se a gente tiver regulado e balanceado, é não comer além da conta. Por mais até que você esteja acostumado, aos poucos você vai diminuindo a quantidade, né? E comendo de acordo com a sua necessidade ali de ingesta calórica. A gente come a mais por conta de questões ali comportamentais, emocionais, que nos desvirtuam, né, desbalanceiam esse equilíbrio do que entra como energia e o que a gente gasta, né? Então, claro, como eu falei, às vezes no começo precisa de um esforço, precisa de um certo controle ali, tá? Eu vou controlar a minha vontade de comer sobremesa, hoje eu não vou comer. Mas não é isso que resolve, não é essa a solução. Se eu não cuidar ali da origem, das causas, vai acontecer igual ficar só tomando remédio para febre, sem cuidar do que está causando a febre, né? Então, a proposta não foca no controle. Tenta descobrir, pensar sobre o que está te levando a comer tanto, ou comer grandes quantidades, ou comer várias vezes, ou comer fora da proposta do plano alimentar, que aí o controle não vai ser mais necessário, ou vai ser ali só um controle leve, um esforço no início, e que você focando nos seus objetivos maiores de longo prazo, você vai conseguir, e que depois o controle nem é necessário mais, porque ninguém consegue manter uma mudança de comportamento na base do controle por muito tempo, e é exaustivo, cansativo, né? Então, nesse caso, nossa seguidora ela não deveria fazer a dieta, não deveria fazer o plano alimentar. O que você sugeriria para ela? Ela pode fazer, só que se ela não fizer um trabalho emocional, comportamental, mental, né, de trabalhar a mentalidade dela, vai ser muito difícil dela conseguir se manter no plano alimentar. Pode conseguir ali uma semana, um mês, por isso que é tão difícil você mudar os hábitos, emagrecer só
na base de um plano alimentar objetivo, só com um acompanhamento do nutricionista, nutrólogo, enfim, e só. Para algumas poucas pessoas, isso funciona não há, vamos dizer assim, quando a questão é só da informação. Aí o profissional passa ali orientações, vamos fazer assim, assado, mas isso é 1%. Em geral, tem questões emocionais, comportamentais. A pessoa já foi em vários profissionais, já tentou vários planos alimentares e não conseguiu. Tanto é que os nutricionistas, grande parte deles estão estudando coaching, comportamento, né, tem a nutrição comportamental, porque estão percebendo que não adianta passar só a informação, porque no plano alimentar só tem informação, coma isso, coma aquilo, coma tantas quantidades, coma nessa ordem, nesses horários, não trabalha ali as causas, o comportamento, as emoções, os condicionamentos, como você falou, né, lá da infância e tal. E o nutricionista nem é preparado para isso. Eles estão tentando se preparar, pelo menos para sensibilizar e ajudar o cliente, o paciente, a fazer esse trabalho de tomada de consciência. E muitas vezes, muitos profissionais nutricionistas têm a consciência de que é importante um trabalho multidisciplinar, né? Ir para um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, para poder funcionar. Então, a minha proposta tenta desfocar tanto no controle e se reconecte com você mesma e busque aí o autoconhecimento para descobrir o que está criando aí essa falta de controle, né? Ou esse comer exagerado, comer de forma inadequada. Vendo os comentários aqui, a Camila falando, eu já fiz muitas dietas e depois voltei o peso. Eu também, acho que quem nunca, né? Que mulher Justamente por isso, porque por um tempo você consegue manter um controle, mas depois você cansa você falou literalmente. na última live, até que tem um Exatamente. limite de autocontrole. E uma É hora estoura, né? a força de vontade, tem uma hora que gasta, porque Eu acho que opa, o seu esqueci. áudio. Ah, É, eu esqueci de colocar aqui no silencioso, entrou uma ligação. Então, as pesquisas mostram justamente isso, que é um esforço finito. Como eu falei, se você vai precisar no começo, mas se você não fizer a mudança mais profunda, mais estrutural, vai ter uma hora que a sua força de vontade, sua autodisciplina vai acabar, e aí você não vai ter mudado o seu eu, o seu interior, né? A mudança não foi de dentro para fora, foi só uma imposição ali, não vou fazer assim. Você assimilou ali o plano alimentar e começou a pôr em prática, e aí vai voltar, né? Por isso o efeito sanfona. Eu consigo por um tempo, e aí depois eu volto para os hábitos antigos, para o meu comportamento, meus condicionamentos antigos, e aí volto a engordar. E às vezes volto a engordar até mais, porque o metabolismo já mudou, eu já estou ali agoniada, já estou desesperada para comer as coisas, então eu quero aproveitar, e aí termino exagerando mais do que antes. E aí o efeito sanfona é muito frustrante. Então tem que fazer um trabalho mais profundo, mais estrutural, né? Para realmente comportamental dar mesmo. certo. Exatamente. Porque tudo casa, né, agora. É aprofundando o tema. Tudo casa com você explicando na live que o objetivo é não ter mais o controle, né? Não Depois de um tempo, precisar dele, não né? precisar, porque isso vai virar natural, né, do nosso comportamento, né? Exatamente, exatamente. Então, naquela imagem do carro, né? Ele está lá na descida, você vai controlar com o freio, mas tem uma hora que a descida vai acabar. E você não vai precisar mais pisar no freio. Então, num primeiro momento, pode ser que você precise. Uns vão precisar mais do que outros, aí a gente cria estratégias para ajudar nesse controle, nessa formação aí de novos hábitos, nesse descondicionamento. Mas o objetivo é que depois seja uma coisa natural, espontânea. E é isso que Porque, vai levar a um resultado definitivo, né? sim, e aí de fato não é mais um plano alimentar, é um estilo de vida que você conseguiu adotar e que você goste, né? Também não funciona se você adotar, começar, e geralmente isso é o que acontece, né? Uma dieta que não tem nada a ver com você, que você não gosta. Então, vai ter que estar sempre controlando. E aí e a vida fica muito chata, né? Não é só que acaba a força.
né? Não vira ciclos, né? Ciclos e ciclos. Ciclos que eu tô magra, ciclo que eu tô tentando tal dieta, ciclo que eu preciso de tal peso. Eu tô nesse processo, Marta, mas a gente vai conseguir. E eu vou adotar esse estilo, esse comportamento. Vai ser natural. Agora tem que ter essa paciência, essa autoaceitação, que a gente trabalhou também na live, né? Do amor próprio, da autoaceitação. Aceitar que vai ser difícil, vai ser um processo de idas e vindas, altos e baixos, vai ser no médio e longo prazo, porque ninguém muda, né? Você está aí 30, 40, 50 anos de um jeito, condicionado de uma certa forma, a sentir, a reagir, a pensar de determinada forma. Então não vai ser rápido, mas é importante tentar e começar. É isso. A gente tinha outra perguntinha aqui, mas que falaria que seria exatamente essa a resposta. Era perguntando se então seria controlar no início para não controlar mais. É o que a gente acabou de falar. Eu acho que É dá para uma a gente boa encerrar definição. agora com missão cumprida, né? Já Sim, estamos aqui sim. E alcançando o tempo da live. Foi missão cumprida. Acho que a gente respondeu tudo de forma assim, excelente. O que você acha? ótimo. Acho que sim, só reafirmando, mesmo nesse início, a ideia do controle a gente trabalha, né, num sentido de, como eu dei o exemplo do exercício físico, da atividade física, como que esse controle pode ser de uma forma menos difícil, mais leve, achar estratégias, ferramentas que funcionam para cada pessoa, né, porque cada pessoa funciona de um jeito, para tornar esse controle mais fácil, leve e eficiente, né? Não gastar toda a força e ali uma semana já acabou e eu não consegui ainda transformar a minha mentalidade, meus sentimentos, minhas reações. E aí, então, Desistir, não é isso que eu desistir antes. falo. Não é só o controle, é um controle com um trabalho paralelo. Por isso que é o que a gente propõe na mentoria, né? Por isso o E acompanhamento é estamos importante. e toda semana, né? Fazemos para quem quer o conteúdo gratuito toda semana. Estamos aqui. Sim, já dá para Eu estou começar. toda quinta e você faz a aula principal toda terça-feira. Né? E de vez em quando ainda temos uns convidados especiais, quartas-feiras, né? Provavelmente Quarta-feira teremos teremos, semana que teremos vem, né? convidada. Isso. Sejam todos Vamos, bem-vindos, então, para a live de quarta-feira com convidada, uma psiquiatra. Na conversar terça-feira, sobre medicação, né? Uhum. isso, medicações para emagrecer, se preciso ou não, que as pessoas confundem sobre isso. A gente quer trazer clareza Sim. sobre isso, porque às vezes as pessoas precisam e ainda assim não tem Sim, clareza. Se precisa ou não, é legal que elas saibam identificar e como sim, identificar. e claro, sempre é uma escolha que tem seu custo. Então, quais são os prós, os contras, os benefícios, o preço a pagar, né? Vamos conversar sobre tudo isso. Então, Então isso. tá, Mari, muito obrigada pela companhia, por trazer aí as questões e continuamos recebendo, né, directs, comentários, feedback para já começar a ajudar quem está querendo agora, não precisar esperar aí. Tá bom, Emagrecimento com beijo, leveza. Obrigada, gente. Beijo, Marta. Até tchau, semana que vem. beijo. Tchau, tchau.